E aí, tudo bem? David Art aqui do Chief of Design. Tô gravando esse vídeo para te falar, para te avisar que soft skill é muito mais importante para você que é designer, principalmente para você que é iniciante, do que hard skill. Beleza? Vamos nessa! Você sabe o que é soft e hard skills? Você já deve ter ouvido falar sobre algum desses termos, ter ouvido alguma coisa assim. Afinal, também, design, a gente adora colocar tudo em inglês, né? Mas nesse caso eu acho que até facilita para diminuir ali, para ficar um pouquinho mais fácil. Mas caso você nunca tenha ouvido falar, soft e hard skills, na verdade, tratam-se das habilidades. E aí, as suas habilidades, na verdade. E aí se divide em duas partes principais. A hard trata-se das habilidades técnicas, as habilidades profissionais. Então, por exemplo, você tem conhecimento em língua inglesa, pode ser considerado hard skill. Você ter conhecimento ou se habilidade ali com um pacote Adobe, por exemplo. Você ter graduação, ter pós, ter mestrado, tudo isso vai acabar entrando em hard skills. Esse tipo de habilidade, ela talvez seja mais tangível, né? Você consegue até mostrar, através de títulos, por exemplo, se você tem curso superior, se você tem mestrado, então talvez seja um pouquinho mais tangível. Então as hard skills são principalmente essas habilidades que você precisa ter para executar determinada tarefa naquela vaga que você está se candidatando, no seu dia a dia, enfim, para criar aquilo que você foi contratado para fazer. E nós temos do outro lado as soft skills. E trata-se das habilidades ali sociocomportamentais. Então, das habilidades que não são necessariamente essas técnicas, essas que são de execução ali do seu trabalho no dia a dia. Obviamente que elas fazem parte do seu trabalho no dia a dia, serão super importantes. Então, nessa questão de soft skill, nós estamos falando de comunicação interpessoal, nós estamos falando de capacidade de liderança, capacidade de resolver problemas, de persuasão, de se comunicar, capacidade analítica. Estamos falando sobre a questão de você conseguir trabalhar em pressão, né? Como que você lida com a pressão de determinadas, enfim, tasks, tarefas, situações dentro da empresa. A gente está falando então de proatividade, a gente está falando de capacidade de resolver conflitos, capacidade de análise, capacidade de empatia também, né? E, além disso, né, a gente também está falando da questão comportamental. Então, como você lida com os seus coleguinhas de trabalho, como você trabalha em grupo, como você interage com outras pessoas que estão ali envolvidas naquele projeto, seja colegas de trabalho, sejam, stakeholders, enfim. Eu acho que já deu para você entender, né, do que se trata, e você também pode procurar aí na internet, você vai encontrar artigos falando sobre isso e tal, e aí você pode destrinchar um pouquinho mais sobre. Mas, por que eu falei no início do vídeo que as soft skills são mais importantes do que as hard skills? Porque hard skills é obrigação. É simplesmente obrigação. Antigamente, a gente, eu falo assim, né? O ser humano, tá? A humanidade, você tá ligado, né? A gente que é gente, tô falando da gente, tá ligado? Você é burro, cara, que loucura. Portanto, as empresas, os RHs, as pessoas responsáveis por contratar profissionais, elas olhavam no passado, principalmente para as hard skills. Até porque a capacidade técnica era mais escassa, né? Era mais difícil achar pessoas com graduação, pessoas capacitadas, tecnicamente era mais difícil treinar também. Então, essencialmente, a capacidade técnica, as hard skills, eram o que definiam se você seria contratado ou não. E até hoje em dia, algumas empresas pensam dessa maneira. Cada vez menos, mas ainda pensam e acabam preterindo pessoas de acordo com o currículo ali, de acordo com a formação acadêmica da pessoa, enfim, acontece.
E é óbvio que as hard skills são super importantes e você tem que ter. Só que são simplesmente obrigação. Você tem que ter essas capacidades. Tipo, você vai se candidatar a uma vaga onde você vai mexer no Photoshop e você não sabe Photoshop? Porra, pra que você tá se candidatando então? É o mínimo que se espera de você que tá se candidatando é que tenha aquilo que foi requisitado. Então, se você tá entrando numa vaga que pede inglês, é o mínimo que se espera que você tenha o inglês fluente. E é nesse ponto que as soft skills entram. Ainda mais se a gente parar pra pensar que a gente tá aí Eu sou da geração Y, né? Eu acho que eu sou dos millennials aí. Mas tem a geração Z, tem a nova aí, sei lá qual que é o nome, eu acho que é Alpha, né? O mercado mudou, a relação de trabalho mudou, tudo mudou, a pandemia veio de forma avassaladora, também mudou várias coisas que nós tínhamos como pensamento de trabalho. Então, tudo mudou, muita coisa mudou. E essa questão das soft skills se tornou, na verdade, algo fundamental para você que quer trabalhar, principalmente em áreas criativas, como design. Hoje em dia, a gente tem a capacidade de estudar online, a gente tem a capacidade de aprender as ferramentas. Você tem aqui vídeos meus no YouTube e é muito louco isso, porque se você pegar uma semana para estudar uma ferramenta e estudar de forma assim, séria, você vai saber mais que 95% das pessoas. Isso é 100% certeza. Então, se você pegar para estudar uma ferramenta de forma gratuita ou paga, você vai realmente saber muito mais que a maioria das pessoas. Sem falar que ferramenta também a gente utiliza ali, sei lá, uns 30% da capacidade total. Eu mesmo nunca utilizei a capacidade total do Photoshop, né? E consigo trabalhar com isso há tanto tempo. Então, o que eu quero dizer com essas questões? É que a capacidade técnica é muito mais fácil de aprender. É muito mais fácil de ensinar hoje em dia. E também está muito mais acessível. O pensamento também mudou do mercado. Também por causa dessas empresas de tecnologias. Tudo mudou. Por isso que a questão das soft skills, a questão da comunicação interpessoal, a questão de proatividade, de resolver problemas, de pensar diferente, de realmente fazer acontecer, se tornaram tão importantes e tão relevantes dentro do mercado, dentro do cenário aí criativo. Então, se você quer trabalhar com design, você precisa estudar outras coisas que não são design. Isso é muito mais difícil de fazer, de treinar, e eu acho que tem como treinar, você tem como se capacitar nesses quesitos. Mas, para uma empresa, é muito mais difícil ela pegar uma pessoa que ela precisa treinar essa parte, ao invés de treinar a parte da hard skills. E essa questão ganha ainda mais relevância porque nós estamos inseridos dentro de um cenário que tem dois pontos peculiares. O primeiro, claro, que é de design. Então, você tem que criar, tem que propor soluções criativas para resolver problemas de pessoas. E para isso, soft skills vai ajudar muito, né? Ou é essencial. Então você precisa realmente ter essa capacidade ou ter esse lado aprimorado, trabalhado. O outro ponto é que nós somos latino-americanos, nós somos brasileiros. E aqui nós damos muita importância a essa questão. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não é legal. A gente quer trabalhar com pessoas legais. Eu não sei como funciona em outros países. Eu acho que todo mundo quer trabalhar com gente legal, né? Fato. Mas em outros países, eu penso que, pelo que eu vejo, tal, converso com outras pessoas, eu vejo que não é tão próximo quanto a gente. A gente aqui trabalha com a pessoa, a gente fala da nossa vida, a gente vai pro bar, a gente chama pra casa pra fazer um churrasco. Eu vejo que em outros países não tem isso. Tipo, você vai trabalhar, você vai se comunicar ali durante o expediente. Depois, cada um pro seu lado ali, vida que segue. Eventualmente, um ou outro, assim, que talvez você tenha uma relação um pouco mais próxima. E essa parte aqui de trabalho em grupo, relacionamentos e tal, tá ligada também a soft skills. Então, nós damos mais ainda valor a esse ponto aqui no Brasil. Portanto, você tem que trabalhar essa parte aí de soft skills, se você tem algum problema.
Então, se você não sabe se comunicar, tenta melhorar a comunicação. Pô, faz um curso de palestra, faz curso de teatro, faz curso de oratória. Se você é uma pessoa difícil de lidar, ali, sei lá, de trabalhar com outras pessoas, né? Pô, procura orientação, às vezes faz terapia, faz alguma coisa que vai te ajudar. Não tô falando no sentido pejorativo, não. Tô falando realmente alguma coisa que venha te ajudar. Pode, com outras coisas, né? Sei lá, existem outras coisas que podem te ajudar, pode te deixar mais calmo. Se você é muito introvertido, você também, procura algumas coisas que podem te ajudar nesse sentido. E desenvolve essa questão de proatividade, né? De senso analítico, crítico, de não ser só apenas um soldadinho ali, um peão dentro do tabuleiro ali que vai ser sacrificado, sabe? Que tenha que consiga pensar, que consiga entregar, às vezes, mais do que foi combinado ali pro que você foi contratado. E para você que é iniciante, isso pode até ser um ponto favorável, porque normalmente as pessoas têm aquela insegurança de se candidatar a determinadas vagas porque elas não se acham aptas, capacitadas, principalmente tecnicamente, para trabalhar ou para executar determinadas tarefas. Mas saiba que, principalmente para você que está iniciando e principalmente para você que está tentando uma vaga de júnior, de estagiário, as soft skills vão fazer diferença total. Se você tiver uma parte soft skills forte, com certeza você vai largar na frente de outras pessoas. Porque, como eu falei, a gente, além de querer trabalhar com pessoas legais, é muito mais fácil você treinar essa parte técnica, você instruir a parte técnica, do que você ensinar a pessoa a se comunicar, do que você, às vezes, colocar na pessoa proatividade, senso, olhar crítico. É muito mais difícil, Então, você que está iniciando, para você que tem a parte de soft skills, para você se adaptar à cultura de uma empresa, para você poder ser treinado ali de acordo com o que a empresa necessita, é muito mais fácil. E aí pode ser uma vantagem, porque quando você está iniciando, as pessoas já esperam que você não tenha a parte de hard skills aprimorada. Então, se você tem a parte de soft skills aprimorada, as pessoas terão mais paciência e ajudarão mais na parte ali de hard skills. Vai ser mais fácil treinar, como eu falei, etc. O outro lado também acontece. Quando você é mais experiente, as pessoas esperam que a sua hard skill seja mais aprimorada. Portanto, elas terão menos paciência nesse quesito. Não estou dizendo que soft skills é menos necessário para quem está num nível mais acima, para quem já trabalha muito tempo na área. Muito pelo contrário. Também é super essencial. Também, inclusive, vai te ajudar até a trazer outras oportunidades aí no futuro. Portanto, se você está vendo uma vaga de designer, você está se candidatando ali a vaga júnior, a vaga de estagiário, e você não está 100% nessas hard skills, e talvez é difícil falar que alguém vai chegar um dia a ser 100% nessas hard skills, né? E também na outra também, a gente tem defeitos em tudo. Mas saiba que você pode se candidatar, ou você deve se candidatar mesmo que você ainda esteja inseguro, mesmo que você saiba que você precisa melhorar muito nessa parte de hard skills. Porque se a pessoa gostar de você, se ela vê essa proatividade no seu perfil, se ela vê essa capacidade de ir para cima, essa capacidade também de análise crítica no seu perfil, com certeza ela vai te contratar. Independente, né, se você tenha que melhorar a parte de hard skills, a parte técnica ali para executar aquelas tarefas. E eu tava até pensando aqui, talvez comunicação, como eu falei que é uma soft skills, talvez comunicação seja uma hard skills, né? Talvez comunicação é o mínimo, é o essencial para qualquer designer. Você tem que saber se comunicar. Então, começa a trabalhar isso também. E é isso. Se você tem dúvidas, sugestões, críticas, comentários, você deixa aqui nos comentários. Obviamente que eu vou dar uma olhada ali nos comentários mais bonitinhos, né? Porque críticas a gente olha também, mas a gente
xinga... Não, tô brincando. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. A gente analisa de forma sensata para poder melhorar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe o Tiffer com um amigo seu que não conhece, enfim. Manda aí, pro pessoal do design também conhecer mais a gente. E segue a gente nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. No Instagram a gente bomba lá, posta as coisas, se diverte. E é isso. Estuda aí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!